Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 João capítulo 5. Todo que crê que Jesus Cristo é o Senhor nasceu de Deus. E todo que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Eis o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são penosos, porque todo que nasceu de Deus vence o mundo. Este é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ei-lo Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. É o Espírito, é quem dá testemunho dele, porque o Espírito é a verdade. São assim, três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Esses três são o mesmo testemunho. Aceitamos o testemunho dos homens. Ora, maior é o testemunho de Deus, porque se trata do próprio testemunho de Deus, aquele que ele deu do seu próprio Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. O testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem possui o Filho possui a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. A confiança que depositamos nele é esta: em tudo, quando lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. E sabemos que ele nos atende em tudo quando lhe pedirmos. Sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze a Deus e lhe dará a vida. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca, mas o que é gerado de Deus se acautela, e o maligno não toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sobre o maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, nós que estamos em seu Filho, Jesus Cristo. Isto é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E aqui termina mais uma carta de São João. São 5 capítulos e hoje foi a última carta. Então, a fé em Jesus Cristo é essa: todo aquele que crê no Senhor professa um senhorio. O que é professar um senhorio de Jesus? É renunciar com as coisas, os valores do mundo e da carne. Então, eu professo uma fé do meu único Deus. E por mais que seja difícil, mas eu não abro mão do meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Eu creio que o sangue dele, a água, derramaram para fazer uma infusão de Pentecostes na minha vida. Então eu preciso colocar toda a minha confiança em Deus. E a palavra de Deus diz: toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Então, se a gente vê o nosso irmão em pecado que não leva à morte, a palavra de Deus diz que nós devemos rezar. Nós devemos tirar ele desse caminho. Mas se esse pecado levar ele à morte, então nós não devemos nem rezar por ele. Está aqui, ó.
A palavra de Deus é muito clara, ó. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze, Deus lhe dará a vida. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva para a morte. Então, tem pessoas que realmente a gente não tem nem que perder tempo rezando. É esse tipo aqui de pecado. A gente se contamina, a pessoa arranca da gente a força da gente e não se converte, não muda. Por quê? Porque ela já fez a escolha dela. Ela não quer o senhorio de Jesus, ela não quer a conversão, ela não quer a santificação, ela não quer o céu. E com essas pessoas não tem o que fazer. Então eu preciso entender que eu tenho que guardar a minha vida de ídolos, do pecado e viver uma vida dentro da dimensão desse reino de Deus. E eu tenho que proclamar, professar que Jesus é o Senhor da minha vida. E para isso eu tenho que testemunhar com a minha vida, renunciando ao pecado e declarando que Ele é o Senhor 100% da minha vida. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.